roda com esse comando aqui. E aqui é porque eu uso o MVI para rodar, aqui é o programa que a gente instalou, isso aqui é o número de processos, né, o número de threads, e aqui eu coloquei 4 como exemplo, e depois o nome do input. Tem essa setinha que deixei mesmo, que também eu vou mostrar daqui a pouco mais detalhes. Mas, e aí eu já digo para vocês, a gente quase não usa 2, mas pode. A gente utiliza muito 4 quando a gente tem muitos casos e eles não são tão grandes, né, algo em torno de 1.000, 1.200 atos, a gente utiliza 4. 8 é o que a gente mais usa, de 3 a 5, e com as estruturas muito grandes, até 10.000 a gente utiliza 8. Mas estruturas com mais de 10.000, preferencialmente, a gente utiliza 16. Então, devido a toda uma história aí por trás, é bom utilizar potências de 2, certo? 2, 4, 16, 32. Eu já fiz alguns testes, mas que isso, o programa tem tanta dificuldade para distribuir os processos que ele acaba ficando mais lento. Então, raramente a gente vai utilizar 32, mais que isso a gente não utiliza, até porque a gente não tem máquina para isso. A maioria das nossas máquinas tem só 32 e algumas tem 64. Né? Então, as KNLs a gente utiliza, mas ainda não estou particularmente ainda confiante que elas sejam de fato usuais. Eu nunca consegui começar um trabalho e terminar com as KNLs, então eu uso, mas ainda estou um pouco receoso. Aí lá daria para usar 64, porque elas têm 272, né? Em alguns testes que eu fiz, eu já vi que lá precisa de 5 vezes o número de threads para funcionar bem. Então, uma conta que você roda em uma máquina com 4, lá você precisaria de 32 para poder rodar no mesmo tempo. Dá para usar, mas usa muito. Quando for usar bastante. Então lá essas regras aqui não valem. Então para rodar isso aqui, esses aqui são os comandos, e esse daqui é para rodar em paralelo. E aí, qualquer coisa que vocês acharem pertinente, vocês me falam que eu ponho aqui. Então beleza. Estamos com o LAMPS instalado e já mostrei o comando para instalar. Vamos olhar aqui, então, alguns exemplos. E, assim, de início, esses inputs, eles são... já estão pré-montados, né? A gente começou usando inputs de outras pessoas e, com o tempo, nós fomos construindo os próprios inputs. Hoje, a gente utiliza inputs todos feitos por nós mesmos aqui no grupo. Então, em resumo, quando o input está pronto, os ajustes são poucos. Então, a gente se atém a entender algumas coisas, mas não precisa se preocupar demais em entender todos os detalhes agora. Eu acho importante que, em algum momento, seja construída a própria script, mas de início, eu acho que talvez não. Eu digo assim, foi assim que eu fiz, né? De início eu só usava e depois eu fui tentando entender até fazer as próprias scripts. Porque a gente tem que sempre pensar na natureza do problema que a gente quer simular. O que a gente faz muito? Por isso eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu coloquei o string x e y, que dá alguma diferença, que é o esticamento em x, esticamento em y, né? Ou um nanotubo, a gente colocar ele na posição longitudinal, esticar ele em z também, então teria que ter algumas modificações. E aqui eu coloquei também um string, deixa eu só renomear aqui, porque ficou com duas extensões. Um string com NP, ou seja, não periódico, né? Melhor mostrar na prática. Então, existem duas formas de esticar alguma coisa. Eu vou começar pelo esticamento, que é algo que a gente faz bastante. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. E aí eu já consigo mostrar alguns detalhes importantes. Quando você roda o LAMPS, dependendo de como foi escrita a script, as coisas principais que a gente tem são esses arquivos LAMPS.trj, que é LAMPS Trajectory, são os vídeos, em resumo, né? Então aqui é deformação, equilibração, eu vou falar um pouquinho quando eu abrir o input ali com vocês, e alguns resultados, stress.data, por exemplo, que aqui tem uma gama de informações e a gente tem que verificar no input o que quer dizer, mas geralmente são tempo, número de passos, né? Depende do que a gente pedir para escrever. Daqui a pouco eu abro aqui o input e mostro isso um pouco mais detalhes para vocês. Mas pensando na natureza do problema, existem duas formas de se esticar as coisas, por exemplo. E aí entra o VMD, daqui a pouco também eu mostro como instalar. Eu vou abrir esse Deformation aqui, que mostra a deformação, e o VMD ele tem essa cara, uma janela de visualização
e uma janela de comandos, e aqui a gente já vê uma estrutura com umas linhas estranhas e tudo mais. Então, assim, o VMD ele necessitaria de uma reunião inteira só para discutir o VMD, mas algumas coisas a gente pode ter aqui de base. Então, o que são elas? Deixa eu até carregar menos aqui. Então, eu tenho o VMD main, né, ou seja, o VMD principal, e temos aqui a janela de visualização. Com o mouse, você roda a estrutura, tem o sistema de eixos ali e tudo mais. Se você apertar igual, ele volta para a configuração original. E aqui tem uma escalinha de tempo, ó. A gente consegue ver ele esticando ali, certo? Essas linhas aqui, elas representam as ligações originais, por isso que fica estranho para ver. Então, como eu falei, o VMD ele tem muita coisa, e com o tempo e mexendo, vocês vão pegando muitas manhas. Então, aqui, por exemplo, você pode abrir uma molécula, pode salvar a visualização atual, para caso, fez algumas modificações, tem que fechar, estou fazendo uma figura para um artigo, aí você salva o estado da visualização e depois você pode partir dele também, certo? Esses outros três que a gente quase nunca usa, e esse render aqui vai ser Marcelo, utilizado para fazer figura, sim? como que ela fica salva, né? Como figura não, né? Como que eu salvo para ficar como figura? O que você está vendo É, a como estrutura. é aqui em render, certo? Aqui você abre render, vem isso aqui, essa telazinha, e aí você escolhe sempre essa opção aqui, ó, Page On, Internal. E aí, quando aqui você escolhe o nome do arquivo que você quer, se você fizer um stat render, ele já salva essa imagenzinha, tá vendo? Ah, tá. E Era esse isso aí que eu arquivo estava aqui tentando descobrir. é um arquivo de imagem, você pode converter, ele pode fazer uma gama de coisas. Certo? No Windows dá certo fazer isso aqui, deixa eu ver se dá certo aqui. Se eu já colocar como PNG, ele não gostou muito não, mas deixa eu ver se salvou lá como PNG. Não salva. Então, deixa TGA mesmo e depois converte. Tem muito software online, muita coisinha que dá certo para fazer. Então, aqui tá assim, aí se você rodou aqui e faz outro, ele salva a posição. E tem uma gama de coisas que dá para fazer para melhorar a figura, né? Então, por exemplo, essa visualização aqui já é ruim. Aproveitando que eu estou falando do VMD, depois eu falo do problema. Então, essa visualização ela já é ruim. Então, aqui em File você põe novas moléculas, você salva ou carrega um estado de visualização, e aqui em Render você pode salvar as imagens. É o que a gente vai fazer para ir para o artigo. Aqui na parte de molécula a gente não usa quase nada, e aqui a gente usa bastante coisa, que é a parte de gráficos. Então, ó, Representation. Isso aqui a gente vai usar o tempo todo. Graphics Representation. Vai abrir essa imagenzinha. Aqui em cima é que você pode pôr várias moléculas para trabalhar com elas, às vezes quer juntar duas, alguma coisa assim. Então, aqui em cima você seleciona qual que você está trabalhando. Aqui você põe qual método você quer usar para colorir. No caso aqui eu pus pelo nome, no input isso vai ser importante. E aqui está como que você está vendo o desenho, né? Drawing Method. Então tá como linhas, o que a gente mais utiliza é esse VDW, que é de Van der Waals, né? Uma representação que faz muito mais sentido para a gente, né? Olha aí. E também, como nem tudo são flores, mais pesada também, né? Então aqui eu tenho essa estrutura e eu estou visualizando o LAMP TRJ e a gente tem as esferas de Van der Waals. Existem outras, né? Pode ser esse aqui também é bem utilizado, que é Dynamic Bonds, que ele aqui, ó, distância cutoff, ele vai ligar automaticamente todas as partículas que tiverem a 1,6 até 1,6 angstroms de distância, né? Então, se eu começar a esticar ele aqui, você pode ver que algumas ligações vão começar a sumir, né? Só apertar play aqui, o vídeo começa a rolar. Tá vendo aqui as ligações sumindo? Esse Dynamics Bond, ele não vai ser muito útil na visualização aqui em si, mas em algumas situações sim. O principal para a gente mesmo é o Van der Waals, né? Aqui, se eu aumentar a step aqui, é de quanto em quanto ele vai pular. Agora ele vai pular de 5 em 5. Então vai ficar mais rápido. Tá vendo? Esticando aí, né? E isso aqui é uma coisa que a gente faz muito. Visualizar padrão de fratura. Ó, quebrou. Vou voltar um pouquinho aqui.
Isso aqui já seria um resultado para o artigo. Aqui, ó, quebrou. Quantos por cento precisa esticar? Né? Então, muita coisa a gente já extrai daqui das curvas, porque a gente tem que entender que o LAMP está salvando a trajetória, está salvando isso aqui, e está salvando também dados de energia potencial, energia total, né, cinética, a temperatura que o sistema está, o tempo, quanto por cento foi esticado, o estresse da estrutura, tudo isso os nossos scripts escrevem em arquivos que a gente utiliza para fazer outros gráficos, né, sem ser de snapshots, como vocês estão vendo aqui. Então, assim, tem vários detalhes. Aqui, se eu colocar, por exemplo, gloss, elas ficam um pouco brilhosas. Aqui eu posso aumentar a resolução, tá vendo que já elas ficam menos... A gente chama isso aqui de smearing, né? Tipo, se estivesse polindo ela. Então, tudo isso são coisas que a gente faz para poder melhorar a figura e possivelmente renderizá-la para ir para um artigo, né? E a gente já vê uma figura com a qualidade bem superior. Ah, eu não quero utilizar essas cores. Essas cores aí não representam bem o grafeno. Tem essas bordas aqui que estão fixas, que é o que eu vou falar sobre o tipo de problema que a gente simula. Aí aqui você pode por tipo, ó, você pode ver que por tipo não mudou nada. Mas você pode pôr por elemento, ó, já ficou tudo da mesma cor. Por quê? Porque o elemento é carbono, é um só. Ah, mas e o tipo não é um só? Não, porque aqui é uma parte que está puxando para a esquerda e aqui é a parte que está puxando para a direita. Pode ver que eles nem são movimentados, essas partículas são fixas, elas não são integradas no tempo. Então, então adiantando, existem duas formas que a gente utiliza para fazer esticamento. E a gente está vendo algumas séries de problemas em uma em relação ao outro. Uma forma é a gente deixar a estrutura periódica, né? Ou seja, acho que todo mundo tem bem a noção de periodicidade aqui. A gente tem a estrutura periódica e a gente puxa a caixa. Quando a gente faz isso, a gente puxa a estrutura e em alguns momentos isso parece ser melhor visto do que fazer isso aqui, as bordas. Em outras é complicado, porque você tem que entender que você tem uma partícula aqui no canto da caixa e quando você está esticando aqui, essa partícula está sendo puxada para um lado. Mas se por algum motivo, um efeito de temperatura, qualquer coisa assim, ela passar para o lado de cá, ela automaticamente já vai estar mudando a sua direção. Então, a gente tem alguns problemas físicos nisso aí. E aqui a gente tem outros, porque esses átomos vão interagir com essas bordas, mas as bordas estão fixas no tempo. Inclusive, algo que a gente costuma fazer é rodar uma equilibração, uma minimização do sistema para evitar tensões. Eu vou puxar, mas antes eu deixo o sistema solto ali na temperatura, inclusive as bordas, todo mundo se ajusta, fica certinho, depois fixa as bordas e puxa. É o que é feito nesse caso aqui, em especial. Então, já falei de VMD e falei desses dois tipos de problema. Tá, Marcelo, só outra perguntinha. Sim? Para esse problema aqui, você tem a estrutura inicial, que é feita no PECMOL, é? A gente pode fazer as estruturas em vários locais. O PECMOL ele vai ser útil quando a gente quer, digamos assim, solvatar as coisas, né? A gente tem alguma coisa e quer pôr outras ali junto. Uhum. Então, para o que a gente usa aqui de LAMPs, o PECMOL não é tão utilizado. Eu não estou falando que não é utilizado. Por exemplo, um trabalho que a gente fez recente é pegar átomos de lítio e colocar dentro de um C60 para jogar ele em alguma coisa. Uhum. Aí, nesse caso, a gente usa o PECMOL, que a gente põe o C60 e pede para colocar os átomos ali dentro da esfera. Mas, por exemplo, nesses casos de esticamento, só se, por exemplo, a gente fosse simular, esticar um nanotubo com alguma coisa dentro dele. Uhum. O PECMOL é mais nessa situação, para pôr as coisas dentro. Fazer a estrutura é o mais complicado de dinâmica molecular. Então, assim, existem meios que fazem isso. Por exemplo, aqui no VMD, a gente consegue fazer coisas de carbono e de BN, desde nanotubos até folhas. Isso a gente consegue fazer aqui no VMD, carbono e BN. Tem um outro softwarezinho que a gente achou recentemente para Windows, que ele faz muita coisa legal. Ele faz
uns cones, faz bundles, que seria, no caso, vários nanotubos assim, interagindo lateralmente. Ele faz alguns outros tipos de estruturas, tanto folha, tanto nanotubo, um tipo de alumínio com nitrogênio, alumínio, galho, essas coisas. Mas, assim, ter a estrutura é sempre o mais complicado. A estrutura que o LAMMPS lê, a gente sempre faz ela no VMD. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, que é um arquivo chamado de chart ou atomic. É fundamental para que a gente tenha como fazer a dinâmica molecular. Mas o VMD lê meio que qualquer tipo de estrutura. Então, assim, sei lá, saiu um artigo na internet de o pessoal que fez um estudo e eles disponibilizaram lá a estrutura. Esse sistema aqui é um carbono amorfo. Ele foi sintetizado e a galera disponibilizou o sistema no artigo, entendeu? Então, a gente esticou a folha, fez DFT da folha, aí fez nanotubo, aí, por exemplo, para fazer o nanotubo dessa folha já é outra história, já é um pouco bem mais complicada. Mas a gente já sabe fazer também, em algum outro momento a gente pode passar isso para vocês também com detalhes. Mas, assim, sempre, de fato, o mais complicado é conceber a estrutura. Isso aí é inegável quando se fala de dinâmica molecular. Fazer, por exemplo, nanoscrews é bem complicado. Fazer nanotubos já não é tão fácil. Então, umas coisas que a gente deve, sempre que puder, ou ver que alguém sabe uma metodologia, tentar aprender ao máximo ali de como se faz, porque realmente é o mais difícil. Então, tá aqui o VMD, a gente já viu alguns detalhes, por exemplo, aqui em Graphics, se você colocar Colors aqui, vai aparecer essa outra janela que você pode mudar algumas cores. Por exemplo, aqui está por tipo, eu poderia colocar esse esquema aqui, ó, Color ID, você escolhe a cor, né? Dá para fazer umas cores legais também, tem várias opções. Ah, mas carbono geralmente é cinza, mas cinza com fundo preto ficou ruim. Aí vem Graphics, Colors, Display, Background, e aí tá Black, você escolhe a cor aqui, ó, vou colocar branco. Ah, mas ficou essa coisa estranha, assim, meio embaçada. O VMD ele tem um esquema que ele tem uma noção de profundidade, isso é particularmente interessante. Mas aí você vem aqui em display, aqui também tem uma gama de informações importantes, por exemplo, perspectiva ou ortográfica, né? Aquela coisa assim, sem profundidade, né? Perspectiva você tem a visão de profundidade. Quando você está trabalhando com folhas mesmo, por exemplo, é melhor deixar em ortográfico. Né? Não tem muito essa noção de profundidade, por ser uma coisa plana. Então, aí tem essas opções aqui, ó, anti-aliasing, que deixaria bem quadrado, não é bom desmarcar, e essa parte aqui, que é a questão da profundidade, você desmarcou, já fica bem mais interessante. Você renderizou aqui, você já visualiza, ó. Já tem uma figura com uma cara melhor, vamos dizer assim. Então, assim, isso aqui, você pode ir mudando as luzes aqui, ó, você tira, são 4 luzes, elas são dispostas como se fossem holofotes em lugares diferentes. Então vai testando, por exemplo, eu tirei essa, eu tirei uma da frente, ó, de baixo para cima. Já ficou bem escuro, então é bom ir testando. Se eu colocar todas as luzes, fica muito claro, né? Bom, tá iluminando de todas as partes, aí você já perde umas noções. Então, as padrões são a 0 e a 1. Aqui você pode controlar onde quer os eixos, se quer tirar, por exemplo. Né? Aqui em Display Settings, você consegue colocar sombras. Então, assim, se já fizer um render aqui, já tá vendo aqui uma leve sombra aqui, de uma estrutura na outra. Então, são coisas que dá para fazer. Então, eu sei que é muita informação, que essas coisas têm muitos detalhes, mas aqui com o uso vai ficando mais claro, né? Então, só para visualizar a questão das sombras, tá vendo? Já faz uma sombra, fica uma figura, essa leque aqui que a gente chama, Linear Atom Carbon, aparece muito, essas leques, ela está fazendo essa sombra aqui, então são detalhes que a gente vai aprendendo. Então, lembrando assim, que isso aqui é uma formação inicial,
Tem os vídeos, vocês vão estar gravando aí, ficou bom, porque vocês vão poder rever. Mas qualquer coisa que for surgindo, uma dúvida mais pontual, em vez de pegar o vídeo, ter que ir reproduzindo até chegar na parte que eu falo aqui, pode me perguntar também, que às vezes é mais rápido. Infelizmente, é muito detalhe, assim, muita coisa para a gente ver. Isso aqui, por exemplo, o VMD, eu fui aprendendo, até hoje, né? A gente vai aprendendo um detalhe ou outro, pôr uma sombra ou outra e tudo mais. Então, a gente vai usar o VMD bastante, então tem que dar bastante atenção para esse software. O VMD vai ser para visualizar, fazer as figuras de snapshots, para poder ver a dinâmica, fazer os vídeos da dinâmica. Isso aqui a gente pode salvar essa dinâmica em vídeo, né? Então, dá para a gente ver as coisas acontecendo e salvar esses vídeos. Então, é uma gama de coisas que dá para fazer. Mas a função, talvez, principal dele é montar as estruturas que vão ser lidas pelo LAMPS. Certo? Aí, eu acho particularmente bem interessante. É uma área que eu achei muito bacana de trabalhar, que você consegue trabalhar com qualquer coisa, desde que você tenha as coordenadas atômicas, né, de cada partícula. Diferente do que a gente fazia, do que vocês fizeram lá com a Smontech, né, onde você só tinha um cubo, que era algum material, e o que eu fazia com o Gesiel, onde a gente só podia tratar sistemas hexagonais ou quadrados, né? Então, abre demais, é muito amplo, dá para fazer muita coisa. Então, eu vou fechar aqui só para a gente ver rapidinho como que instala o VMD. Cadê? Eu fechei a pasta. Bom, o VMD, esse aqui eu baixei, mas o que eu quero dizer para vocês é que o jeito melhor de instalar o VMD é você vir aqui, Visual Molecular Dynamics, abre o site oficial aqui do VMD. Aí você vem aqui em Software, VMD, Download. Sempre vai baixar esse aqui, né? Só tem um, essa é a última versão, né? Geralmente pode usar a última versão, não muda muita coisa de uma para outra. E a gente baixa sempre esse carinha aqui. Quando você for pedir para baixar, ele vai te pedir para se inscrever, alguma coisa do tipo. Mas é bem simples esse registro, você só coloca um usuário e uma senha qualquer e vai para continuar. Ele já vai fazer o download, aceita os termos, né? E ele já baixa aqui para você. Então, baixou aqui, tá tranquilo. Pega esse arquivo e eu coloquei de novo aqui as instruções, né? Primeiro, eu coloquei aqui o link também, né? De onde vocês vão baixar o VMD. Isso aqui é para descompactar a pasta, isso aqui você vai abrir a pasta, e depois que abrir a pasta, esses são os 3 comandos principais. Você vai montar umas configurações, abrir uma outra pasta e, de fato, fazer a configuração. Coloquei aqui um link do YouTube que mostra como fazer a instalação. Caso... É porque, assim, eu acabei de baixar essa versão. VMD 1.94A51. Pode ser que amanhã tenha uma versão diferente. Então, por exemplo, quando você jogar esse comando aqui, não vai dar certo, porque aqui tem que estar o nome do arquivo que você acabou de baixar. Então, baixou, olha o nome do arquivo, põe o nome do arquivo aqui, essa parte aqui é a parte usada para extrair. Aí você vai abrir a pasta, né? CD é sempre para abrir a pasta. Aí você, quando extrair, vai ver que pasta que foi criada, coloca aqui. E aí depois disso é igual. Esses 3 últimos comandos são iguais. Esse cara aqui não precisa ser colocado lá no bash, certo? Não fazer aquele processo que eu fiz antes. Então, uma vez ele instalado, ele pode ser chamado de qualquer lugar. Eu acho que ele aparece até no menu iniciar. Ele parece dessa forma aqui, executar VMD, mas não funciona muito bem. Mas você abriu no terminal, se você quer abrir uma trajetória, você põe VMD e a trajetória, né? O nome do arquivo, .lampsprj. Se você tem uma estrutura XYZ, abre o nome do arquivo, .xyz, abre meio monte de coisa, XYZ, PDB, CIF, MOL2, tudo isso são coisas muito utilizadas aí pela gente, né? Então, abriu isso. Mas se você não quer abrir nada, você pode abrir só o VMD mesmo. Aí ele abre o estado de visualização e o main, só que sem nenhuma molécula. A gente vai utilizar isso para fazer algumas estruturas. Então, deixa eu abrir aqui já na pasta de exemplos.
Então, como eu falei para vocês, existem duas situações essenciais aqui que a gente utiliza, que é fazer o strain não periódico, que você pega a estrutura, fixa as bordas e puxa as bordas. Ou você faz o strain periódico, que é você tem um sistema periódico, uma caixa, e você estica a caixa. Certo? Eu acabei de mostrar para vocês um exemplo de quando a gente tem um sistema não periódico. Né? Se uma coisa de fato for não periódica, você já usa esse, não tem nem o que discutir. Mas se dá para fazer periódico, você também pode usar a periodicidade. Mas tem alguns problemas também. Então, deixa eu abrir aqui o resultado de um artigo que a gente publicou ano passado, que são sistemas de grafeno poroso. Então, tá aqui, isso aqui já foi simulado, tá aqui cadê o input e os resultados que saiu, né? O NPT, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, e o strain LAMMPS TRJ, que é o que a gente, aquele estado de visualização, né? O strain, o esticamento, digamos assim, LAMMPS TRJ. Então, vai abrir aqui. Aí aqui é legal que já mostra um dos problemas que a gente tem em não fazer quando a gente usa o sistema periódico. Hoje eu utilizo mais o sistema periódico, mas estou mais inclinado, estou pensando em migrar realmente para aquele de fixar as bordas. Então, só para a gente ver aqui, eu vou colocar como Van der Waals, vou voltar aqui para o início, e aqui a gente tem o sistema. É uma folha de grafeno com alguns poros, e esses carinhas aqui que ficaram meio azulados são os hidrogênios, né, que a gente completou as ligações. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a ideia da... Ó, se eu colocar aqui para replicar, deixa eu mostrar o que eu fiz. Graphics, Representation, aí tem aqui o sistema, eu sei que o sistema é periódico, né, esse é o padrão, eu venho aqui em periódico e aí eu marco algumas replicações que eu queira fazer. Se eu pôr mais X, eu ponho a direita de X, a esquerda, Y, dá para fazer sistemas grandes e até aumentar o número de imagens, né? Mas como a gente... Aqui ficou estranho porque eu repliquei em Z também, né? Como são folhas, não faz muito sentido. Toda vez que a gente trabalha com periodicidade, por exemplo, o sistema tem 3.000 átomos, né? Como eu coloquei muitos, ele já é um sistema grande. Então, se eu, por exemplo, pedir para ver a visualização aqui, ela vai ficar bem lenta. Lá, 1, 2, aqui, tá vendo? Tá indo bem lento, porque o sistema está muito grande. Como é só para visualização, vou diminuir o número de imagens e vou deixar só em X, que é a parte de interesse, porque a gente está esticando ele em X. Então já melhorou um pouquinho, mas não muita coisa ainda. Mas antes disso, eu tenho aqui o sistema. Aí ele está evoluindo o tempo, tá vendo aí os hidrogênios estão vibrando, né? E tá vendo que está esticando, né? Só que toda vez que a gente faz isso, por exemplo, a gente pode usar a gente usa dois ensembles, né? Resumidamente. Ou a gente utiliza o NVT, existem três, mas a gente utiliza mais ou NVT ou NPT. O NVT mantém o número de partículas, o volume e a temperatura constantes. Então, se o volume estiver mantido constante, quando estica em X, ele tem que compensar nas outras direções. Portanto, acontece isso aí que, de acordo com as últimas discussões que eu tenho feito com o Luiz, não faz tanto sentido, porque se você tem um sistema periódico, você tem uma folha que ela é infinita para todos os lados. Aí ela quebrou, né? Rasgou. Então, se você tem uma folha infinita para todos os lados, para acontecer esse efeito aqui, que a gente fala que colapsou, por exemplo, né, pode ver que a periodicidade está funcionando bem, aqui, encaixa aqui e tudo ok. Mas eu acredito que vocês concordam comigo que se eu partir dessa situação aqui, em uma folha infinita, para ela dobrar desse jeito, isso é algo extremamente trabalhoso. Né? Então, assim, é aceito, o artigo foi publicado, não teve muitos questionamentos, mas eu estou começando a ter essas dúvidas. Quando eu tenho um sistema com as bordas fixas, a gente não vai ter esse tipo de problema, porque as bordas não vão dobrar
E aí não deixa dobrar também. Mas aí já entra outra questão. Se de fato for um sistema que colapsa, a gente também não está vendo bem. Então, assim, a gente vai adequando a cada situação. Nós estamos com os resultados aí para escrever, onde o pessoal sintetizou um anel com 18 carbonos. Então, assim, é estável, é bem interessante. 18 carbonos, assim, um anel. E aí a gente pegou e montou correntes, assim. Assim, fez a corrente. E aí pega as últimas correntes e estica. É um sistema que ficaria bem ruim de tratar periódico, né? Então, a gente faz esse tipo de coisa. Então, tem momento que a gente vai usar periódico, tem momento que a gente vai usar não periódico. Tem coisa que nem dá para fazer periódico, que é bem complicado, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Bom, os dois tipos de problemas são esse, né, praticamente, periódico e não periódico. E aí, assim, cada caso é uma discussão à parte, vai fazer periódico, não vai fazer periódico. O importante é que os inputs estão prontos para isso. Bom, deixa eu tentar adiantar para não delongar muito, senão fica muita informação e deixa de ser efetivo. Uma outra coisa que a gente faz muito, que eu vou mencionar aqui para vocês, é o aquecimento. Então, esse mesmo artigo a gente esticou e aqueceu. Isso é o que a gente chama de propriedades termomecânicas. Muito artigo é só isso. Muita tese é só isso. Só não quer dizer que seja pouco. A gente pega um material de interesse, material novo, se a gente tem campo de força para aquilo, a gente faz as propriedades termomecânicas, que é aquecer e que a gente vê como funciona a parte termo da estrutura, quanto rápido ela derrete ou não, como ela se comporta. Por exemplo, a gente já viu, vamos pegar uma estrutura, a hora que aquece, ela vira outra, né? Tem uma conversão, transição de fase de uma estrutura para outra. Tudo isso pode vir a acontecer. Então, aqui visualizando esse aquecimento, a gente olha aqui, já assusta, pensa que tem alguma coisa errada, mas não. Isso aqui é o estado final da simulação. Ó, a gente tem aqui, quando a gente vai aquecendo, ó, vai vibrando, isso aqui no caso está esquentando, está partindo de uma temperatura tipo 300 graus e indo até 5, 6 mil 300 Kelvin, né, na verdade, e indo até 5, 6 mil Kelvin. Essas linhas aí ficam horríveis para representar. Aquilo que eu falei para vocês antes. A representação principal para a gente é a Van der Waals, que aí a gente consegue ver o tipo da estrutura. Então, a estrutura está aqui ok, vai aquecendo, 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 até que chega um momento ela começa a derreter. Ela vai começar a criar alguns defeitos estruturais, ó, perdendo alguns átomos. A gente vê que os primeiros a sair são os que de fato estão mais soltos, né? São os hidrogênios, até que a estrutura toda vai começar a se comportar como um gás. E ela derreteu. Isso aqui é algo na casa de 7 mil Kelvin já. Então é bem alta a temperatura, né? Aí ela vai criando uns poros maiores até virar, de fato, um gás. Então, assim, isso aqui tudo é vídeo que vai para o artigo. As LECs que eu falei para vocês, se formando aqui, as linhas de carbono, né? Ou se fosse outro sistema. Então, tudo isso a gente verifica que o estado final da nossa simulação foi dessa forma. A gente consegue até visualizar a caixa aí de simulação e tudo mais. Então, para hoje, questão de tipos de simulação é aquecimento e esticamento, né? Estica em X e em Y. Por que a gente costuma esticar em X e em Y? Se a figura não fosse métrica, como o grafeno não é, por exemplo, esticar em X, a gente está verificando um tipo de borda, né? Digamos assim, se é arbitré, se é zigue-zague, e todos esses detalhes aí que são relevantes. Certo? Então, beleza. Aí aqui é outra input, eu já vou pôr ela lá também. Cadê você? Melting.i. Estou colocando aqui porque eu vou mandar para vocês. Então, já meio que para fechar aqui, de VMD, eu vou abrir um VMD nessa pasta, e eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer é simular um sistema conhecido, um grafeno da vida. Então, eu abri aqui o VMD sem pôr nenhuma molécula. Eu venho aqui em Extensions, Modeling, e aí tem essa parte aqui que é Nanotube Builder. Aqui. Aí abre essa janelinha. Aqui você escolhe se é carbono ou boro nitreto, né?
nitrito de boro, né, boro e nitrogênio. Aqui é o comprimento da ligação, já vem padrão, CC aqui está em nanômetros, né? Então 1,4 angstroms. Se eu colocar BN muda alguma coisinha, mas é bem pouco. Vou deixar carbono, e aí eu tenho essas duas opções. A quiralidade do nanotubo, quem ainda nunca trabalhou com nanotubo, eu peço que dê uma lida nesse tipo de coisa. Isso aqui é o seguinte, todo nanotubo tem essa nomenclatura, é o CNT, Carbon Nanotube, é MN, que é a indexação. Por exemplo, se eu tenho um nanotubo 1010, eu vou pôr aqui, ele vai gerar com 50 angstroms, né, 5 nanômetros, ele gerou esse nanotubo, quer dizer, sobre a borda. MN quer dizer que é um nanotubo Armitaire, que é essa estrutura aqui. Agora, se eu tenho um 10-0, posso excluir isso aqui, eu vou ter um zigue-zague. A terminação é um pouco diferente. E ainda existem os quirais, né, que é digamos assim, eu vou mesclar os dois. Então, se eu tenho MM, eu tenho Armitaire. Se eu tenho M0, eu tenho zigue-zague. Se eu aumento o M, eu estou aumentando o diâmetro, certo? E se eu tenho MN diferentes, eu vou ter algo desse tipo aqui, que é um quiral. Olha aí, ó, tá vendo que não tem uma borda bem definida, as linhas aqui, os anéis benzênicos aqui, eles não estão dispostos de uma forma linear, tá vendo? Ambas as estruturas são periódicas. Então, aqui eu consigo fazer nanotubos e consigo fazer folhas. Então, se eu coloco aqui uma estrutura com 100 por 100, é mais ou menos o tamanho que a gente usa. Então, ó, coloquei aqui, ó, gerar folha, ele gerou a folha com 3.936 átomos, é mais ou menos o que a gente usa mesmo, e aqui seria só esticar. Então, existem duas opções. Vamos supor que eu estou trabalhando com um sistema periódico. Se está periódico, eu vou esticar em X e em Y, e eu vou ver a questão das bordas, tanto Chiral, tanto Armitaire, tanto Chiral não, tanto Armitaire quanto zigue-zague. Mas se eu estivesse trabalhando só com a parte não periódica, eu ia fixar a borda esquerda e uma borda direita e esticar. E aí depois eu ia ter que verificar a outra questão das bordas. Por que isso é importante? Vamos olhar aqui, se eu esticar em X, quem é que vai sofrer tensão? São essas ligações aqui, elas são todas inclinadas, né? Para cima ou para baixo. Agora, se eu estico em X, eu já tenho uma paralela ao eixo de esticamento, né? E aqui eu tenho essas outras inclinadas. Então, é plausível a gente pensar que é diferente, e de fato é, que uma vai ter uma resistência diferente da outra, né? E eu poderia até esticar em X e Y ao mesmo tempo, né? Que daria essa noção da quiralidade. Mas a gente não usa isso, não. Não, nunca vi, mas existe a possibilidade. Então, vamos supor, estou trabalhando com bordas com a parte periódica, eu posso esticar em X e em Y, que eu já verifico as duas coisas. Mas se eu estiver trabalhando com fixando as bordas, não periódico, então eu fixei as bordas e estiquei. E aí eu quero verificar as outras, eu teria que construir uma outra script para fixar as bordas de cima e esticar em Y. Ou eu posso vir aqui e marcar o zigue-zague, ó. Nota que a borda vai ficar diferente, ó. E aí esticar também. Então, quando se trata de carbono e BN, o próprio LAMMPS vai fazer um serviço bem bacana para a gente. Então, vamos fazer um exemplo de cada para entender o que a gente tem que ter. Então, eu vou partir aqui de uma folha menor, para os testes de vocês também podem fazer uma folha menor. Eu vou vir aqui em Extensions, Modeling, Nanotube Builder, e vou fazer aqui uma folha 50 por 50. Gerei a folha, tá aqui. Vou colocar a visualização aqui no display em ortográfico, fica melhor de trabalhar, você não vê diferença aqui de cara, mas fica melhor para trabalhar com folhas dessa forma. Vou tirar também esse eixo por enquanto. E aí eu vou começar a trabalhar na estrutura para montar e poder colocar para rodar a primeira coisa. Então, como eu venho sempre repetindo, eu sei que é muita informação, mas o básico para a gente começar de fato é isso aqui. Então, Marcelo, sim. então aí no VMD só faz o nanotubo e as folhas, né? E só de carbono e de BN. Ok. É limitado a isso. Uhum. O VMD, né? Aí Aí tem outros softwares.
A gente acha muito assim, tipo, acha um programa em Fortran na internet que faz nanotubos de Fá-grafeno, por exemplo. Isso aí acha, mas é por isso que a gente fala, é sempre mais complicado montar a estrutura e fazer. Então, por exemplo, o pessoal constrói um programa inteiro, faz uma programação inteira para fazer folhas de Fá-grafeno, só Fá-grafeno, por exemplo. O Rafael, no nosso grupo, construiu um programa inteiro. O doutorado dele foi fazer esse programa para montar folhas de MOS2. Então, de fato, algo um pouco mais complicado. O Ramiro trabalhou o doutorado quase todo com folhas, porque a gente ainda não tinha bem as mãos de montar esse outro sistema. Né? Então, assim, de fato, é uma coisa complicada. Eu consegui montar no Python um protocolo que meio que faz nanotubo e nanoscroll e umas nanomolas, que foi o que ficou melhor até hoje, de qualquer coisa que você tenha folha. Mas aí, assim, são 4 programas que escrevi em Python, que estão envolvidos, isso aí a gente... Primeiro vamos ter, né, fazer as folhas de grafeno, tudo, e aí, de acordo com o que for surgindo necessidade, aí eu vou mostrando para vocês. Ou, às vezes, a gente faz muito isso com o pessoal, às vezes, até lá de Campinas. Eu monto a estrutura aqui e mando para o pessoal de lá e tudo, né, porque é um pouco mais... Assim, despende um pouco mais de tempo. Mas aí, assim, na medida que for surgindo, o Luiz já me passou todos os temas, né, de vocês que vão fazer a tese de doutorado, e no caso do Gesiel, que colabora, acho que ele vai ter que discutir depois os problemas que for querer fazer, né, Gesiel? Então, de novo, o mais complicado é montar a estrutura. O VMD faz carbono, BN e BN, folhas e nanotubos, o que já é algo bem interessante, por exemplo. Tem trabalho que a gente faz que só usa isso. A gente está torcendo nanotubos de... tem um nanotubo de BN dentro de um nanotubo de carbono, por exemplo. É um trabalho feito todinho com VMD. Né? Então, já ajuda bastante também. Tá bom, então, entendi. E assim que você faz aqui o VMD, no VMD ele já é periódico. Você pode... Não, a gente tem que fazer a periodicidade aqui, como eu vou mostrar agora, mas o sistema, a estrutura já é construída para funcionar como uma estrutura periódica. Então, esse átomo solto aqui no canto vai ligar com esse daqui depois que a gente fizer um processo aqui. Que processo é esse? Esse aqui é um pouco mais enjoado, porque o VMD ele tem esse TK console, que é um terminal. É terminal em cima de terminal. Então, temos esse terminal aqui, e a partir daqui a gente vai fazer a nossa caixa de simulação. Como que a gente faz primeiro? A gente usa esse comando aqui, ó. Measure Minmax Atom Select Top All. Nessa estrutura. O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo o mínimo e o máximo de quem? Selecionar os átomos todos. Então, quer dizer que eu estou pegando, basicamente, as coordenadas mínimas e máximas da estrutura. Então, essa estrutura está com menos 1 ponto alguma coisa em x, o mínimo, né? O y mínimo e o z mínimo estão em 0, o x máximo, o y máximo e o z máximo. Note que como é uma estrutura linear, plana, né? O z e o y é a mesma coisa, né? Não tem diferença, ela é plana, né? Estou igual. Então, para que a gente mede isso? Porque eu tenho que mover todos os átomos, sempre que falar todos os átomos é esse comando, abre colchetes, atom select, top, all. E eu vou mover eles para onde? Move by. Com o tempo e com a utilização, esses comandos aqui vão ficando bem cabeça mesmo. E aí eu vou mover ele para estrutura, para o mínimo da estrutura, vai ficar claro por quê. Mas eu vou trocar o sinal de todo mundo. Para que eu estou fazendo isso? Que eu quero ajustar para que o início dela fique na origem do sistema. Deu uma leve movimentada, se eu medir de novo o mínimo e o máximo, a gente tem aqui 0, 0, 0. Para que fazer isso? Para saber o tamanho da estrutura com exatidão. Que aí, a partir disso, a gente monta a caixa. Para montar a caixa é PBC, né? Eu acho que é Periodic Boundary Conditions, né? Set,
que é para a gente ajustar. E qual é o tamanho da caixa que eu vou colocar? De início, eu vou colocar o tamanho da estrutura, certo? E aí eu montei a caixa. E para mostrar, eu ponho PVC Box. Mostrar a caixa. Tá vendo que ficou exatamente grudado aqui no tamanho? E aí eu vou ajustando, inclusive esse PBC7, ele tem 6 parâmetros. Eu posso dar tanto o tamanho em X, o tamanho em Y e o tamanho em Z, e os ângulos também. Se a gente não der os ângulos, ele vai considerar que ela é ortográfica, né? Que ela é toda de 90 graus. E aí eu vou aumentar um pouquinho aqui esse tamanho. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 51, e aqui eu vou pôr 50. Para que isso? Tá vendo que eu aumentei ali? Agora eu venho aqui em Display, aliás, em Graphics, Representation, venho aqui em Periodic e coloco uma imagem em X e uma em Y, que aqui a gente vai verificar, é um trabalho braçal isso aqui. A gente vai verificar aqui as distâncias que tem aqui nas bordas, né? Então, aqui na janela de visualização, eu aperto o número 2 no teclado. Isso é para quê? 1 seleciona partículas, 2 seleciona distâncias, 3 seleciona ângulos, que você precisa de 3 átomos para selecionar um ângulo, e 4, e bem menos importante para a gente, você seleciona dihedros, né, diedrais. Então, eu aperto 2 porque eu quero ver as distâncias. Então, só para checar, qual é a distância aqui desse átomo para esse? 1,42. Então, para que seja periódico, a distância desse para esse aqui, que está 0,96, também tem que ser 1,42. Agora, essa distância aqui também é 1,42, e essa aqui, que está 0,37, também terá que ser 1,42. Gente, de fato, é um trabalho bem braçal isso aqui, né? Então, a gente tem que agora ajustar o tamanho da caixa até que fique, de fato, periódico. Certo? Então, se 51 deu 0,96, põe 51,5. Olha lá, deu 1,35. Põe 51,7. 1,53. Passou. 1,6. 1,44. Está perto. Como eu vou ter que usar mais casas. 58. Pronto. Aqui já fechou. Em X já está ok. E aí tem que fazer em Y. 51. 1,37 foi quase. 51 passou um pouquinho. 0,8. Não deu também. 0,6. Quase. Assim, tem gente que não é tão preciosista, né? Mas dá. Então aqui vocês viram que ficou tudo bem ajustado, né? Assim, em questão da periodicidade. Terminou? Quem dera. Agora a gente pega isso aqui, vem em Graphics, Labels. Labels são os nomes, né, das coisas. Só para limpar aquilo ali, ó, átomos, bonds, ângulos, dihedros e springs, que eu nunca nem usei. Então, os átomos, eu venho aqui só para apagar aqueles nomes ali, mas ainda ficou as ligações. Eu venho em bonds, também venho aqui. Isso aqui é um negócio que dá para fazer umas coisas interessantes também, que dá até para a gente, por exemplo, selecionar a ligação enquanto está esticando e ver como que ela se comporta. Então, ela vai aumentando a ligação, até que ela quebre, deixa de ser uma ligação, por exemplo. Né? Então, dá para fazer análises com essa parte aqui. Não é o caso aqui agora. Aí eu vou tirar as imagens, e eu sei que a caixa já está no tamanho certo. Aí agora a única coisa que eu faço para ajustar melhor a estrutura é colocar, em vez de que a gente inicialmente colocou o início da estrutura na origem do sistema. Então vamos colocar o centro geométrico da estrutura no centro, na origem. Né? Então agora eu faço de novo a medida, measure center, de novo, de todos os átomos. Vai medir o centro da estrutura. Certo? O centro da estrutura está ali 25, 24, e eu vou mover todo mundo, move by, para os negativos desse cara aqui, né? Eu acho que vocês entenderam a lógica dos negativos, né? Se eu pego isso e movo negativo para o centro, eu estou jogando o centro para a origem, né? Então, se eu fiz isso, ó, até ficou fora da caixa, certo? Mas aí agora eu faço o PBC box, que é para construir a caixa, menos center, então eu vou dizer o centro da caixa. O centro da caixa vai ser na origem. Aí agora ficou certo, ficou até melhor, porque as bordas aqui não fica nada colado, os átomos não ficam pulando de um lado para o outro. Então, aqui tá ok, se a gente girar um pouquinho, ó,
Tá vendo que tá errado? Eu não posso deixar uma caixa tão apertada. É que quando eu fiz aqui o meu último PVC7, eu deixei o tamanho da caixa em Z em 0. Então aqui eu coloco, sei lá, 20. Aí agora a gente tem uma simulação pronta para ser realizada, basicamente, né? A estrutura está pronta. Ah, será que é mais fácil fazer a estrutura não periódica? Vamos ver também daqui a pouquinho, mas não é tão mais fácil. Beleza, terminei de fazer a estrutura. Eu tenho que gerar ela em um arquivo que dá para ser lido pelo LAMPS. Então, a gente vai fazer a seguinte linha de comando: topo, write, lamps, data, tudo junto. E aqui eu ponho o nome do arquivo. Eu vou colocar graphene test, ponto. E aqui vem um detalhe muito importante. O Reax, ele utiliza, de alguma forma, as cargas das partículas, enquanto que o Airebo não utiliza. Nós usamos mais o Reax. Por quê? Tem Reax para meio mundo de coisa. O Airebo só tem ele que funciona para carbono. Então, quando o sistema for grande e for de carbono, a gente utiliza Airebo, que é mais rápido. Então, a extensão é Atomic. Então, aqui você coloca topo, write lamps data, nome do arquivo, ponto atomic, espaço, extensão, que é o atomic. Então, é 2 atomic mesmo. Então, se eu der um enter aqui, ele já vai gerar a estrutura e deu tudo ok. Se eu for utilizar Reax, aí não é atomic, é charge. Certo? Então, aí a gente já gerou também o charge. Existe a Airebo para carbono, hidrogênio, oxigênio e tem também o Airebo do MOS2. Nenhum funciona além do carbono. Funciona de fato. Inclusive, até o artigo que... Existem, igual, a gente faz simulação dinâmico-molecular usando esses campos de força. Existem grupos que vivem só de fazer o campo de força. Faz o campo de força e publica o campo de força. Então, o artigo do MOS2 mesmo com a Airebo tem pouquíssimas citações, porque não funciona. Simples. Os dados ficam ruins, os resultados ficam ruins. Então, para carbono fica ok, só. E para Reax já tem meio mundo de coisa. Então, a gente utiliza mais mesmo o Reax. Certo? Marcelo, Então, sim. Então essa estrutura está ficando salva já lá no LAMPS, é? Ela fica salva na pasta que você abriu o VMD. Tá bom. Ela está aqui, ó, Graphene Test Atomic, que seriam para o Airebo, e o Graphene Test Charge, que é para o Reax, certo? Sim. Essas estruturas aqui, essas inputs que eu vou passar para vocês, é para Reax. Só quis mostrar que o jeito de construir é exatamente o mesmo, só na hora de salvar que você tem que pedir. Na verdade, sim, a diferença dos arquivos de texto é bem pequena também. O Reax, ele só tem uma coluna aqui, que seria para essa aqui. Seria para carga, que não tem, tá vendo? X, Y, Z, o nome do arquivo, aqui é o número do átomo e o tipo do átomo, só tem carbono, então todo mundo é 1. E aqui é a mesma coisa, né? O número do átomo, o tipo do átomo, uma coluna para carga, que vem tudo zerado, então não faz tanta diferença, X, Y, Z e o nome do átomo. Certo? Então, aqui é a massa, essa aqui é a estrutura dos arquivos que o LAMPS lê, né? Quantos átomos tem, a gente não utiliza muito os bonds angus para heteros e os improper. O número de átomos, aqui fala sobre a caixa, é importante. Que tipo de átomo que tem, então, o VMD escreve como CA, mas se a gente utilizasse todo mundo como C, não ia ter problema. O que importa é que aqui, como diz a massa, aí diz que átomo que é, né? Que espécie química que é. Então, se tivesse um hidrogênio aqui, apareceu um 2, a massa do hidrogênio, e assim vai. Então, voltando aqui. Tá pronta essa estrutura, com isso a gente já pode rodar. Então, sem delongar mais ainda, se eu quero fazer esse esticamento, ele é um esticamento periódico, então eu usar essa input aqui, né, essa aqui que tem o NP, que é a não periódica, essa estrutura, vou abrir ela aqui, e aí aqui tem algumas coisas que a gente muda. Então, real, não muda. Dimensão, 3, também não muda. Condições de contorno, PPP, quer dizer que é periódico em tudo.
Atom Style, chart. Toda vez que for React é chart. Se fosse um Atomic, por exemplo, se fosse o Airable, o input é totalmente diferente, é outro input, né? Totalmente não, é outro input, mas aqui já seria Metal, aqui já seria um Atomic. Aqui você põe o nome do arquivo, aqui no caso seria o nosso Graphene Test, por exemplo, né? Isso aqui a gente muda muito pouco. Aqui vai vir o nome do campo de força. Olha só, já até coloquei aqui, ó, CHO 2013. CHO 2013 seria o campo de força. E aqui são as espécies químicas, né? Se eu tenho aqui, nesse caso, olhando para o charge, eu só tenho um tipo de átomo, que é um carbono, aqui eu só colocaria um C, apenas um C, só isso. Nome do arquivo e C. Se fosse aquele sistema que eu mostrei de um grafeno poroso, CH. Mas se tiver... Quando tem as bordas periódicas, então, essa borda é um tipo de carbono, o meio é outro tipo de carbono e a outra borda é outro tipo de carbono. Por isso que tinha CCC. São carbonos, mas são 3 tipos diferentes, digamos assim, porque vai realizar coisas diferentes dentro. E o resto é bem padrão aqui das simulações. É a temperatura, o time step, que é o passo de integração, é uns valores que a gente geralmente não muda muito, 0,05 femtosegundos, né, que eu acho que se eu detalhar muito aqui tudo que a gente usa, aí vai ficar ainda mais cansativo. S-max é o strain máximo, que é quanto por cento a gente vai puxar, se a estrutura tem 100 angstroms, a gente vai puxar 50 angstroms, no caso, né? Aqui é o strain rate, que é fundamental também, que é a taxa, a cada passo de tempo, é quanto que a gente vai puxar da estrutura, por exemplo. Né? Esse H0 é a altura da estrutura, é utilizado para calcular algumas propriedades também, e assim vai. Aí aqui vem a equilibração, né, que a gente... Essa aqui é a cara geral da estrutura, do input, né? Então, aqui seria mais ou menos assim, para calcular quantos passos tem que dar. Então, como está em femtosegundos, se tem 100 mil aqui, quer dizer que é 100 mil femtosegundos, que dá 100 picosegundos. Ele vai dividir pelo time step para ver quantos passos de equilibração. A deformação a gente não mexe, T-dump, P-dump a gente não mexe. Isso aqui é um fator de conversão. Também conversão de... Porque assim, site importante aqui para vocês. É o Sandia. Vamos supor que eu coloco Real Unites Lamps. Sempre vai aparecer primeiro essa documentação do Lamps aqui, ou esse Sandia. Quando você entra aqui, esse aqui é o site que você pesquisa qualquer coisa do Lamps, né? Então, por exemplo, eu sei que o React utiliza, se a gente olhar aqui na script, as unidades são real. Então, se a gente olha aqui, para o estilo LJ, que é Lennard Jones, essas aqui são as unidades. Para o estilo real, que é o que a gente está falando, então a massa é em gramas por mol, a distância é em angstrom, o tempo em femtosegundo, a energia em quilocal por mol. A gente não publica com isso. A gente publica com electron-volt por angstrom, que seria aqui a do metal. Mas como a gente está usando um XI aqui, a gente tem que converter, né? Então, por isso tem um fator de conversão aqui, né? Conversão, por exemplo, aqui de ATM, né? Que é pressão, né? Para gigapascal. Então, se a gente bem ver, aqui a pressão é em ATM, né? E a gente vai publicar isso em pascais. Então, a gente tem que fazer esses fatores de conversão. E aí, o restante aqui do input, com o tempo a gente vai aprendendo. Então, aqui minimiza, aqui equilibra, estamos equilibrando nesse caso aqui com um NPT, onde o número de partículas, a pressão e a temperatura é constante, o volume pode variar, a energia pode variar. Algumas situações isso não dá certo ser usado o NPT, a gente tem que usar o NVT para equilibrar, né? A deformação mesmo aqui, isso aqui tudo é para calcular as propriedades de estresse também, que a gente pode se preocupar com isso um pouco mais para frente. E aqui, por exemplo, para esticar com o NVT, a gente utiliza mais para sistemas 1D, né? Tipo, o caso que eu falei para vocês,
das correntes, né, que é um sistema mais 1D. O NPT a gente já usa mais para sistema 0D, que seria, no caso, um backbone, alguma coisa assim, ou uma folha, ou até uma, sei lá, perovskita, que é algo cúbico, né, um cristal, e assim vai. Então, tem situações que a gente usa um, tem situações que a gente usa outro, mas o que eu falei para vocês, o principal é que assim, tem que saber, eu quero simular uma folha, então tem esse script, eu tenho que saber montar lá, tem que pegar um campo de força, tem que colocar uma temperatura, a gente muda as coisas mais pontuais. De resto, a estrutura já está funcionando bem. Ah, eu quero pesquisar um campo de força porque eu quero estudar alguma coisa diferente. Tem um sitezinho aqui também bem útil, que se chama KIF, kif.vfab.org/reax, e aqui existem, é como se fosse um banco de dados de campos de força, né? Então, se eu coloco aqui os elementos, sei lá, quero estudar um MOS2, aqui nem apareceu. Então, nem todo esse banco de dados é quando a gente coloca. Então, por exemplo, eu sei que tem MOS2 React. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que partir para uma busca na internet, certo? Esses dias a gente estava fazendo coisa de carbono. Carbono mesmo tem vários, né? Qual que a gente utiliza atualmente? O mais novo, né? Esse de 2016 aqui, certo? Ele é um mais interessante. Mas aí a gente estava fazendo aquela história que eu falei, quase todos têm carbono, mas a gente utiliza uns que são mais próprios, só carbono, né? Que no máximo CHO já é mais, aqui ó, 2008, ainda não é esse, e aqui você só baixa, apertou aqui você baixa o campo de força. Eu estava falando para vocês que esses dias a gente colocou lítio dentro do backbonezinho lá, né? Dentro de um C60. Então, pesquisando aqui, eu achei esse campo de força que era CHOSI, LLI, FB e FPIB. Então, assim, eu queria simular uma coisa que tinha carbono e que tinha lítio. Então, eu usei esse campo de força. Às vezes o campo de força é ruim para o seu sistema, às vezes. Aí, na simulação, dá uns resultados nada a ver. Por exemplo, a gente tentou simular água com um desses aqui de CHO, e aquele ângulo da água, ele não desfazia, arrancava, ligava hidrogênio com hidrogênio. Então, assim, tem detalhes e detalhes aí, mas o KIF é um bom norte aí para a gente conseguir campos de força. Certo? Só colocando os elementos aqui, e aí tem o DOI do artigo, você olhar para ver mais ou menos o que ele fez. E às vezes você quer simular uma folha de carbono com algo que não tem nada a ver com a folha de carbono. O campo de força foi feito para aquilo. Então é sempre bom olhar também o artigo. Certo? Então, aí se fosse para colocar isso aqui para rodar, a gente ia precisar de ter o campo de força, a gente precisaria do charge, vou até apagar esse atômico, o charge e o input, né? Então, colocar o charge no input, colocar o campo de força no input. Então, sempre, basicamente, três coisas. O input, o campo de força e a estrutura. Certo? Então, assim, só para a gente fechar essa parte aqui de hoje, eu vou mostrar só como se faria uma estrutura não periódica, né? Então, eu tenho essa estrutura, eu vou por PBC7, um 7 PBC box, ao contrário, um 7. Em resumo, eu quero excluir a caixa, certo? Então, eu excluí a caixa. Como que se exclui a caixa? Eu falei, algumas coisas é detalhe, e com o tempo vocês vão pegando, e outras coisas nem são muito necessárias. Porque, por exemplo, aqui eu fiz uma periódica e fiz uma não periódica. Nos trabalhos de vocês iriam partir para o que for fazer, né? Se vai fazer periódico ou não. Então, primeira coisa, assim, é que eu falei, tem que ser detalhista aqui com algumas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer a estrutura já está no centro, né? Como é que eu sei isso? Peço para ver o centro da estrutura, para calcular, né? Calculei o centro, está vendo aqui? Algo na casa de 10 a menos 7, 10 a menos 7, 0. Então, está bem centralizado. Eu posso fazer o min-max só para ver mais ou menos aonde está o final da estrutura. Isso vai ficar claro por quê.
ó, menos 25, né, até 25. Então, vocês conseguem perceber que quando eu quero fazer não periódico, eu vou fixar alguns átomos na borda e vou fixar alguns átomos na outra borda. Para que isso seja bem feito e não cause nenhum problema, o ideal é que esteja o mais simétrica possível a estrutura. Então, vocês podem ver que aqui ela foi feita para ser periódica, então ela não está simétrica. Então, aqui onde vem Selected Atoms, eu tento fazer um pequeno corte. Se eu sei que o máximo dela é em 25,17, eu peço para me mostrar aqui todas as que é 25, menor que 25. Ó a diferença. Olha para a borda à direita da estrutura. Eu cortei aquele átomo, aquela linha de átomos ali, só para que 15 não, 25, só para que ela ficasse simétrica. Agora a estrutura está totalmente simétrica, certo? Tá ok, tá bem simétrica. Eu venho aqui, clico com o botão direito na estrutura e Save Coordinates, para me salvar. Aqui são todos os arquivos que dá para salvar, todas as extensões. Eu gosto de usar a mais simples, que é o XYZ. E aqui a seleção dos átomos que é para salvar, que é o X menor que 25. Então, aqui eu ponho o nome do arquivo, grafine teste.xyz. Salvei. Vou até fechar aqui para deixar mais limpo aqui. Aqui, grafine teste XYZ está aqui. Como é que eu abro uma estrutura no VMD? VMD e o nome dela, grafine teste XYZ. Já abriu aqui. Note que já veio do jeitinho que eu cortei e tudo mais. Ela já vai estar centralizada, porque a gente fez assim. E aqui na visualização, na Representations, a gente vai definir mais ou menos quem é uma borda esquerda e quem é uma borda direita. Aqui em Selections, Name ou Types, pode ver que só tem um C. Name, Type, C. E aí eu vou olhar, eu quero fixar, sei lá, mais ou menos uma coisa do tipo assim, x menor que menos 20. Ó, tá muito, né? Não precisa fixar tanto. 22. Esse aqui acho que já é o suficiente. Esse aqui é o PPV, né? O parafenileno. Então, eu quero fixar esse cara aqui para ser a borda esquerda. Como a estrutura estava bem centralizada, aliás, estava antes, né? Eu cortei ela, então é bom eu centralizar de novo. Então, vou medir o centro, Source Center, então Select Top All, errei aqui. Tá. Ok. Então, esse é o centro, eu vou mover para os negativos dele de novo. Vai. Só para poder deixar bem centralizada a estrutura. Por que eu deixei ela bem centralizada? Porque se eu peguei aqui e sei que o x menor que menos 22, 23 seria mais, x menor que menos 22 é a borda esquerda, então o x maior que 22 vai ser a borda direita. Isso, acho que está bem tranquilo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipos diferentes para a montagem das bordas da estrutura. Certo? A gente já está finalizando, acho que mais uns 8 minutinhos a gente já termina aqui. Então, olha só, vou pedir para ver ela tudo aqui. Eu sei que todo mundo se chama, o tipo, né? O principal para a gente é o tipo. Todo mundo, o tipo é carbono. Então, eu vou fazer as bordas serem um carbono diferente. Então, eu venho aqui, Atom, Select Top. Se fossem todos os átomos, eu colocaria All, mas eu não quero todos. Eu quero só os que são x menor que menos 22, por exemplo. E aí eu vou falar Set Type, eu vou chamar isso de C1. Então, se eu olhar aqui nos types, ó, já tenho C e tenho C1. E aí eu vou fazer também um C2. Eu gosto de colocar assim, C3. Que o 2 seria o meio, né? O C... Você pode dar o nome que você quiser. Eu acho mais interessante por C para ficar fazendo alusão ao carbono, né? Então, aqui eu já criei o C3. Então, se eu vim aqui e pedir para mostrar, por exemplo, o Type C1, é aquele ali. O Type C2 é a outra, não tem, né? Eu não só fiz C1 e C3. O Type C3 é a borda. E o Type C é o meio. Só por preciosismo puro, eu vou chamar o meio de C2. Que aí fica C1 esquerda, C2 meio, C3. E como que eu faço isso? Vai ter que ser maior que menos 22, né? E aí aqui se usa lógica mesmo, and C menor do que o 22 positivo. Não precisa pôr mais, menos, só questão de toque mesmo.
Então, eu chamei aqui o meio de C2. Ele até sumiu, porque eu tinha pedido para mostrar C1, C3 e C. E agora eu tenho o C2, né? Então, C1 é a borda esquerda, C2 é o meio e C3 é a outra borda. Feito isso, já estamos prontos para montar o chart. Então, aí vem assim, tem que fazer a caixa, né? Só que agora, como não é periódico, a gente faz uma caixa grande, vou por 200, 200, 200, por exemplo. PBC 7, né? Então, e aí eu peço para colocar ela centralizada também. PBC Box menos Center Origin. E eu faço uma caixa grande. Não faz diferença o tamanho que eu colocar, eu só tenho que colocar de acordo que dê para esticar ali dentro, né? Depois que eu fizer isso, eu venho e monto o topo, o right lamps, data, graphene, teste, NP, vou pôr não periódico, como é React, é chart. Então, feito isso, eu já montei aqui, se eu abrir ele aqui, ó, Graphene Test NP Chart, tem 3 tipos de carbono, tem o C1, o C2 e o C3, ó, a massa é igual, os 3 são carbono, né? Então, quando a gente for abrir aqui a input não periódico, vai ter só mais uma diferença aqui dos demais. Aqui até aqui tudo ok, aqui eu vou colocar o nome da estrutura. Aqui vai ser CCC, porque eu tenho 3 carbonos. E aí a gente cria grupos de átomos, que é o left, aqui no caso, você olha aqui, ó, o C1 é o left, o C3 é o right e o C2 é o flake, que é o meio, né? Então, nesse caso aqui, o left seria 1, o flake 2 e o right 3. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, fica mais fácil de organizar aqui. O resto é bem parecido. A única diferença é que, em um certo momento, aqui vai equilibrar o NPT todo mundo. Aqui, quando eu for esticar, olha só, vai mover linearmente com a velocidade negativa o left, que é aquele grupo de átomos à esquerda, eles vão ser movidos linearmente para a esquerda. O right vai ser movido positivamente para a direita, enquanto que a gente vai ter o flake simplesmente com o NPT ou NVT. Por isso que elas ficam fixas e sendo puxadas para as bordas. Ok? Bom, como eu disse, eu sei que é bastante coisa, é complicado assim, mas com o tempo tenho certeza que vai ficar mais claro para vocês. Eu fazendo o caminho aqui com vocês que foi feito comigo, né? Algumas coisas foram sendo passadas assim aos poucos. O VMD, infelizmente, foi no braço mesmo. A gente tem que ir testando, errando e até hoje aprendendo alguma coisa ou outra. Não se acha tanto tutorial para isso aí na internet, e a maioria é em inglês também, então. Mas assim, acredito que a base do que eu queria passar para vocês hoje era isso. Eu vou enviar esses arquivos aqui lá no grupo e se tiverem alguma dúvida que queiram perguntar agora ou na hora que for testar alguma coisa quiser perguntar, podem ficar à vontade. Ainda bem que o rapaz tá gravando aí, viu, Marcelo? É coisa, né? Eu vou ter que ir no slow motion aqui agora. Mas é legal, eu até comecei a fazer o do grafeno aqui, só que como eu não tenho a prática ainda, né? Aí eu já me perdi todo, né? Mas aí depois eu vou. O Hudson vai compartilhar lá pra gente. É legal, muito bom ele ter gravado, sim, né? E para acessar nas máquinas, né? Por exemplo, se você vem na Nano 10 aqui, deixa eu ver se ela tá ligada. Tá. Aí para rodar é a mesma coisa, né? É o LMP, aliás, MPI run, menos NP, número de threads, LMP MPI. E aí, aqui no caso, seria esse sinal de menor aí, a estrutura, o input, né? O arquivo .in, e aí você coloca para rodar. Aí tem toda aquela história que eu acho que vocês já acostumaram, quando você põe no RAP e coloca assim no final, aí você deixa Em segundo plano, né? em segundo plano, e você pode fechar, né? Tudo tranquilo, porque se você deixar assim, É isso. você pode até fazer outra coisa. O terminal fica rodando, mas se você sair do usuário, aí ele cancela, né? Agora, se você deixar assim, com o e-comercial, aí você pode sair e o negócio vai continuar rodando lá, beleza. E como são sistemas, Marcelo,
grandes deve demorar um bom tempo aí, né? Então, eu O até... nosso lá demorava muito, né? Isso, mas até que não demora tanto assim, não, José. Essas contas, assim, de 3, 4 mil átomos que eu falei para vocês aqui, assim, é uma semana. Os nossos lá eram um mês, às vezes, né? E às vezes um mês caía, perdia tudo, né? E ainda existe esse problema, né? Infelizmente, ainda existe. A gente fizemos simulações aí de 80 mil átomos, só que era Erebo, né? Mas elas demoraram, tipo, 21 dias. E elas caíam antes, e quando caía, perdia tudo. Existe um negócio chamado, existe um restart no LAMPS, mas a gente ainda não conseguiu fazer funcionar, não. Mas quando a gente conseguir, está bem encaminhado, mas ainda não está 100% usual. Mas quando conseguir, vai ser muito bom, porque ele salva, tipo, vamos supor, a cada 1 pico-segundo, e aí você parte daquela simulação. Entendi. É bem legal. Tainá, você perguntou alguma coisa? Então, só uma ajuda que talvez pode ajudar alguém. Quando eu fui instalar o VMD, eu tive dificuldade, mas por causa da placa de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo na minha máquina aqui, aí eu instalava, ele não abria o display aí, né? O OpenGL não abria de jeito nenhum, né? Aí depois foi só trocar o arquivo de instalação, mas só que até eu conseguir perceber isso, né? Então, se alguém tiver problema, pode ser isso. Pode ser quem usa uma placa de vídeo externa, né? E NVIDIA, essas coisas, né? isso é bem interessante, Zé, porque assim, o fato de você usar uma placa de vídeo, lá naquela parte de renderizar, vai aparecer algumas outras opções. Sim, sim. E essas opções, às vezes, tornam a qualidade da imagem muito superior. Legal. Quer ver? Eu vou só mostrar aqui. O VMD tem que instalar também na máquina, né? O VMD é só na máquina. Só na máquina, né? No caso, as nossas máquinas lá do cluster não tem parte visual, né? Uhum. E o LAMPS, para instalar, tem que estar logado na LCC, não, né? Em uma delas. Da que você instala na que você for usar, no caso. Tá bom. Mas, assim, você instala uma vez só, né? Então, instalou uma vez, aquela máquina vai estar usual ali para você. Tem esse problema de não ter privilégio, às vezes, para instalar, Marcelo? Como é que tá isso, hein? Então, eu estava olhando, pelo que eu vi lá, que eu mesmo não tenho privilégio lá também para instalar, e eu preciso instalar todos. Você pode observar que nos comandos não tem nenhum sudo. Não tem sudo, né? Isso. Então, assim, é mais manipulação de arquivo ali interno mesmo. Aí, as duas primeiras instruções que eu passei para vocês são um build essential e um outro que são sudo. Aqueles lá já tem instalado nas máquinas. Aquelas duas primeiras que tem sudo lá provavelmente não vai ser necessário, entendeu? Vai ser necessário no computador de vocês, alguma coisa assim. Beleza. Como que está a utilização das máquinas? A gente pode escolher qualquer uma? Eu acho que está tendo que cadastrar. Eles mudaram bastante lá. Aí, no caso, assim, quando for rodar as contas, já fala com o Luiz que ele já pede o Bernard, que é o Bernard que coloca, né? Para colocar as pessoas. Mas os usuários, todo mundo, acho que estão mantidos. Sim, eu já tenho alguns aqui disponíveis para me usar. Isso. Aqui, ó, esse computador aqui mesmo que está com Windows, ele tem uma placa de vídeo um pouco melhor. Aparece essas opções aqui, ó. Aparece essa NVIDIA. E essas quatro aqui são excelentes. Ó. Eu vou olhar na minha aqui que aparece. OPTX e essa OSP Ray. E aí, sempre você pode dar preferência pela internal, que a internal é a que salva o arquivo no computador. A interactive, você pode mover a figura, assim, como se fosse o VMD renderizado. Só que é meio frustrante, porque você às vezes chega na parte do jeito que você quer, mas da parte dali você não consegue salvar, sabe? Qual é o caminho que você fez aí? Só porque é o file, tem a prática aqui, né? O render. O render. Aí você vem aqui, ó, escolher a forma de renderização. O mais padrão que a gente usa é esse aqui. Parece todas essas aí que você falou. Então, essa aqui mesmo é a que eu mais acho interessante, o PTX. Internal aí, né? Isso, é sempre usar a internal. Assim, infelizmente, né, a placa de vídeo, ela tem um papel fundamental na qualidade das figuras. Então, um equipamento melhor vai ter uma figura mais bonita.
Ah, valeu. Bom saber aqui que tem esses detalhezinhos, né? Assim, o negócio é só detalhe. Tem que aprender muita coisa aqui. Mas é assim mesmo. A curva de aprendizagem do LAMPS também, ela é mais rápida, digamos assim. Eu acho bem mais fácil se Mas já deu para aprender dar a uma ideia muito utilizar. boa, tipo, de entender aqui que você tem que gerar para, né, depois os inputs lá para o LAMPS e depois você vai devolver aqui, né? Porque aí você vai pegar os resultados. Exatamente. Você gera aqui para pular e pega de lá para Exatamente. visualizar aqui. Então, o VMD é fundamental. O VMD Já tem deu para que... entender legal essa parte aí. Agora é tentar fazer alguma coisa, né? Para ver. O VMD tem que engolir ele mesmo. É bastante coisa mesmo. Agora, no geral, assim, eu acho o LAMPS bem mais fácil, assim, bem mais rápido de se aprender do que essas outras coisas que a gente está